Olá amigos, bem-vindo você que está participando com a gente no nosso canal, tá certo? Bem-vindo. Estamos poucas horas do finalizar o ano e a gente fica fazendo as contas da gente também. Fazemos as nossas contas para ver se onde falhamos. Geralmente todos nós, quando chega ao 31 de dezembro, nós lamentamos o que não pudemos fazer no ano que está se passando, né? Olha que chuva que está dando aqui, ó. Olha que chuva. Olha lá, ó. Ó. Tá vendo? Chuva. Ó. Benção. Certo? Nós lamentamos o que não podemos alcançar ou fazer e prometemos para o próximo ano sermos mais diligentes, eficazes e fazer aquilo que nós não conseguimos fazer esse ano. Claro que nem tudo depende da nossa vontade. Não. Eu desejei muitas coisas para esse ano de 2019, mas nem tudo está dentro da nossa vontade. Queremos. E é percebível também a frustração de muitas pessoas por coisas que não deram certo ou que não vingaram. Projetos. Eu estou aqui sentado, meu pessoal está lá, estão fazendo almoço, as mulheres estão fazendo almoço, né? Outros estão fazendo outras coisas. Agora está chovendo, quero mostrar para você, ó, como chove, tá vendo? Chove muito. Aí, olha lá, ó. Chove bastante. Então o que acontece? Eu acredito que você pensou a mesma coisa. Mas quer uma observação pessoal minha do que aconteceu nesse ano de 2019 que eu não vi acontecer? Para mim foi surpresa. Não vi acontecer, né? Os meninos tomaram uma chuva aí, ó. Olha lá, ó. Tomaram um chuvão, olha lá, ó. Estão chegando agora. Meu sobrinho, o Tércio, tomaram um chuvão ali. Então, fala, Luiz, Tércio. Calma aí. Então, diz eles que vão pular na piscina. Eles que vão pular na piscina. Quero saber de nada hoje. Eu quero refletir um pouco, pensar um pouco na minha vida, na minha família, naquilo que eu ainda posso produzir. Há um desejo grande no meu coração de ser o mais útil a Deus, muito mais útil à minha comunidade, à sociedade onde eu estou, aos irmãos também da igreja onde eu sirvo. Meu desejo do meu coração é ser útil de alguma forma. Então, o que eu pude analisar esse ano, que eu percebi, em termos gerais, um esfriamento acentuado do povo. Não é um caso específico da congregação aonde eu estou. Há aqueles que conseguem enxergar somente o lugar aonde está. Não. Isso é um comportamento do fim dos tempos.
E as pessoas acham que esse comportamento de esfriamento espiritual está relacionado ao trato, está relacionado à forma de falar. Se nós vamos falar do cenário cristão, quantas igrejas novas surgiram em 2019? Qual é, se você for fazer uma consulta nessas igrejas e perguntar a elas, todas as igrejas, qual é a sua visão em relação à salvação? Boa parte não vai ter. Se perguntar assim, você está cumprindo com o processo de evangelização do mundo? Poucas vão responder. Porque o modelo que se tem hoje é um modelo praticamente, não vou dizer generalizar que são todas, mas o modelo que se tem hoje é o modelo tipo espetáculo, show. Está entendendo? Então, nós estamos vivendo nesse tempo e eu observo o seguinte, que muitos não observam a totalidade das coisas, observa só uma parte. Parece que determinada igreja, ela é culpada por todos os problemas que acontecem na sociedade, uma só igreja, sendo que o processo, né, de igreja é formado por igrejas e em muitos casos por ideias. Se você pegar um grupo de 10 pessoas e dar a elas a oportunidade de abrir o seu próprio ministério de igreja, cada uma delas terá uma visão diferenciada daquilo que é ser igreja de fato. Então, nesses dias atuais, principalmente de maneira mais acentuada em 2019, porque eu gosto de estudar essa questão de comportamento, do que pensam. Às vezes eu nem entro no meio, mas eu gosto de ler muito sobre essas coisas e observar o comportamento, o nível espiritual da igreja cristã da atualidade. Tá certo? Eu fui para a igreja em 1900, para a igreja Assembleia de Deus, para a qual sou membro até hoje, em 1988. Faz suas contas aí. Então eu consegui enxergar um perfil lá atrás e consigo enxergar um outro perfil aqui na frente. Em todas elas, seja Assembleia de Deus, seja outras igrejas que não é com o nome Assembleia de Deus, todas elas, ao longo desses anos, mudaram. Apesar de ter o volume, né, de ter aumentado a quantidade de pessoas, diminuiu o compromisso cristão. Então, nesse novo tempo, surge um novo tipo de cristão. Qual? É aquele cristão que ele quer ser cristão, mas ele não quer responsabilidade de ser cristão. Não estou nem falando para o serviço cristão, não. Porque ser cristão é uma coisa, o serviço cristão é outra coisa completamente diferente, e as pessoas confundem isso. Ser cristão, grave isso, é uma coisa. Ser cristão é a pessoa que reconhece a autoridade divina, reconhece o Cristo enviado para morrer na cruz pelos nossos pecados,
Esse é ser um cristão. E obedece os preceitos da palavra de Deus. Esse é ser cristão. Agora, o serviço cristão é outra parte diferente. Você está entendendo? Agora, entre o ser cristão e o serviço cristão, existem responsabilidades que cada indivíduo precisa adotar. Responsabilidade em cumprir os preceitos divinos. Como que esse cristão vai respeitar os preceitos divinos se ele não lê, não procura entender, não para ouvir de fato o que se pede na palavra de Deus? Vive uma vida superficial. O que nós vamos ter é o resultado que nós estamos vendo na atualidade. Aonde querem explicar tudo de maneira técnica. E como nós estamos, claro que é necessário ter a técnica, não excluo ela, mas não pode o indivíduo querer interpretar determinadas coisas somente de maneira técnica. Porque quando você aceita Cristo como Salvador e se filia a uma igreja, você agora está alistando nas fileiras daqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, mas ao mesmo tempo você está assumindo um combate com o seu inimigo invisível. Você conseguiu entender o que eu estou dizendo? E boa parte dos cristãos, desculpe aqui a franqueza, tem preguiça de pensar. Então, quando o cristão ele não assume o seu compromisso cristão de fato, ele vive sendo levado por qualquer vento. Aí, esses dias teve um pregador num evento nosso, e ele citou um pensamento ou um comentário de um grande filósofo, que ele dizia que a sociedade atual, há bastante tempos atrás, é a sociedade como se fosse água, que ela se molda de acordo com o recipiente. Se é uma tigela, se molda conforme a tigela. Se é um copo, se molda conforme o copo. Se é um outro tipo de um vaso, se molda conforme o vaso. É uma sociedade. Isso ele não está falando nem da igreja, não, esse filósofo. Ele não está falando da igreja, ele está falando da sociedade, aonde a igreja está inserida no meio. Então nós vivemos num tempo perigoso, aonde o inimigo ele não se manifesta de maneira tenebrosa igual antigamente. Quando eu era mais moço, eu via muitas manifestações demoníacas. O diabo, ele se reestruturou nessa questão. Ele toma fogo pela cara, mas ele resiste. Ele toma fogo, ele sai sem fazer barulho. O diabo, o inimigo invisível das nossas almas, ele, quando o poder de Deus é manifesto no meio dos crentes, ou numa casa, ou numa família que está em oração, que está em consagração, que está num comprometimento com Deus e com a sua palavra, o diabo, ele pega, ele sente aquele calor queimando ele, e ele se afasta daquela casa, daquela igreja, porque todos estão envolvidos num propósito de comprometimento, de busca espiritual, de oração, de jejum e de consagração. Então o diabo agora se retira, porque questões espirituais não se resolvem com explicações técnicas. Há lugares que estão achando uma esquisitice até o crente falar em língua estranha.
E às vezes isso acontece até no nosso meio, aonde eu estou. Um irmão está falando língua estranha, deixa Deus julgar ele para lá. A pessoa está achando esquisito. Isso, a pessoa começa a ter um afastamento espiritual. E boa parte da sociedade reconhece que Deus existe, mas não sabe como encontrá-lo. A sociedade em si, ela reconhece. Há lugares no mundo que as pessoas estão brigando por uma página apenas da Bíblia, que contém apenas um capítulo apenas. Não importa o assunto, ele quer ler alguma coisa da palavra de Deus. E aqui no nosso país, no Brasil, por exemplo, nós temos abundância dessas coisas e não valorizamos. É um país que tem tudo para poder chegar à condição de adoradores verdadeiros. Mas nas discussões dos crentes é moda, é vaidade, debates infrutíferos, conclusões precipitadas, traições, adultério, divisões. Eu cheguei num estado, por exemplo, eu viajei por um estado aqui do nosso país, não vou dizer o nome, para poder trabalhar a serviço, e fiquei uns dias nesse estado. Só que lá nesse estado, eu tinha que, para mim poder ser reconhecido ou ter acesso às igrejas e ter oportunidade, da Assembleia de Deus, eu tinha que ter a assinatura da igreja matriz. Se fosse um município, eu tinha que ter aonde eu estivesse naquele município, mesmo que eu visitasse uma congregação, eu tinha que ter uma assinatura do presidente daquela igreja local, do pastor da igreja local, assinado por ele. Quando eu chegasse nas congregações, eu deveria apresentar a minha carta, a carta de recomendação que eu levei do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo para esse estado. Então eu tinha que ir lá na igreja sede, o pastor presidente assinar, carimbar, me autorizando a frequentar as igrejas. Não, me autorizando sim, presta atenção. Eu tinha livre acesso de visitar as igrejas. Mas se eles precisassem de mim para uma pregação, para um estudo bíblico, eu não era autorizado, mesmo que aquele dirigente daquela congregação, aquele pastor, ele visse a minha índole, eu não podia, ele não podia me dar autorização para me pregar, ou ensinar, ou dar uma palavra sem o consentimento, se eu não tivesse apresentado a carta com assinatura de carimbo do pastor presidente daquela igreja. Por quê? Porque lá eles já sabem dos problemas que as igrejas do Espírito Santo já está tendo, que lá é menor, aonde eu fui. Os problemas de pulverização das igrejas aqui no nosso estado é grande. Os escândalos, as divisões, crentes migrando constantemente de uma igreja para outra, que não sabem o que querem. Então eles tiveram preocupação comigo. Quem sabe esse cara, ele se rebelou lá, veio para cá, está aqui, está ilegal. Mas eu tinha uma carta de recomendação, levei na sede, carimbado, ali eu circulei, um irmão lá me levou em várias igrejas lá, onde eu tive oportunidade. Por quê? Porque aqui no nosso estado, a igreja em si, ela está de uma certa forma pulverizada. Os cristãos não sabem o que querem. Alguns querem ser, mas não querem assumir o compromisso de ser. Estou falando nem do serviço cristão. E o Mestre Jesus Cristo, ele já tinha alertado sobre essas coisas.
Os apóstolos vieram e reforçaram essas coisas. Na carta de Paulo aos Romanos dá ênfase sobre isso. Na carta de Paulo aos Colossenses, na carta de Paulo aos Filipenses, na carta de Paulo a Timóteo, a Tito, a Tessalonicenses, na terceira epístola de João, nas epístolas de João 1, 2 e 3, na epístola de Judas. Vai lá que você vai ler lá. Quais eram os problemas que a igreja já enfrentava lá e que eles iriam piorar no nosso tempo? E piorou. Então nós temos um problema que não é um problema só cristão.